Peço que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Enquanto nos preparamos, queria que a gente fizesse uma oração pela irmã Isa. Chegou aqui uma notícia para mim, de que ela está passando mal neste momento. Vamos orar. Pai, nós colocamos nas tuas mãos agora a Isa. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo com ela, mas a notícia que temos é que ela está passando mal. Tu és o Senhor que cura todas as enfermidades. Te pedimos que estendas a tua mão para ela agora, que a toques e lhe deis a cura, Pai, em nome de Jesus. A igreja concorda e diz? Amém. Abra sua Bíblia, então, Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 22 ao 32. Diz a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Hoje estamos começando uma nova série de mensagens, a qual eu estou chamando Perguntas que Jesus fez. E sendo essa nossa primeira mensagem, a primeira pergunta de Jesus que nós vamos analisar é esta que está em Mateus capítulo 14, versículo 31. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Senhor, fala conosco pela tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Jesus fez esta pergunta, homem de pequena fé, por que você duvidou? A Simão Pedro, um dos seus apóstolos, depois que Pedro tinha transformado um triunfo em uma quase tragédia. E você vai notar que Pedro não deu resposta à pergunta de Jesus. Isso é algo incomum. A dúvida, normalmente, gosta de se expressar. Ela pode derramar rios de palavras em defesa da sua posição e, frequentemente, parece tão cheia de si mesma. Mas, nas páginas da Bíblia e na presença de Jesus, ela não aparece muito bem. Ela, frequentemente, parece irrazoável. E este, certamente, é o caso desta história fascinante. Os milagres de Jesus abrangem uma riqueza de ensinamento. Eles são, ao mesmo tempo, oportunos e eternos. Portanto, eles têm algo de valor para dizer a nós. Olha o começo excelente de Simão. Ele está com seus codiscípulos num pequeno barco no mar da Galileia. E o mar começa a ser açoitado por um vento, por uma tempestade, e contra a feroz oposição desta tempestade, estes homens, assustados, estão lutando, mas eles estão fazendo pouco progresso. Eles gostariam que o mestre estivesse com eles. Então, como se, em resposta ao seu desejo, eles o veem caminhando sobre as ondas. Mas a vida de Jesus, a princípio, não lhes traz nenhuma alegria. Nosso Senhor, muitas vezes, vem até nós de maneira que nos enche de temor. De maneira que nos enche mais de medo que de conforto.
Às vezes ele vem a nós sob o disfarce de um agudo desapontamento, ou de uma dor profunda. Às vezes ele vem numa chamada para uma alta aventura de fé, que nós não estamos dispostos a fazer. Eu acho que nós ficaríamos surpresos em entender quantos de nós, na verdade, têm medo de Deus. Medo de uma maneira que nos torna indispostos a nos rendermos a Ele completamente, para que Ele não venha a exigir demais de nós. Jesus, percebendo que eles estavam com medo, disse-lhes esta palavra de conforto: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, ou conforme dizem outras traduções, tenham bom ânimo. Essa palavra estava constantemente nos lábios de Jesus. No mundo, Jesus diz, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, ao ouvir essa palavra, coragem, o medo de Simão Pedro deu lugar à fé. Ele imediatamente começou a sonhar com o impossível. Você alguma vez já sonhou com o impossível? Ele imediatamente começou a sonhar com o impossível. Jesus sempre inspira fé. Uma vez, um determinado dia, os discípulos chegaram até onde Jesus estava e o apanharam orando. E eles ficaram profundamente tocados, porque a oração de Jesus era tão bonita e real, que fez com que eles sentissem que eles, na verdade, nunca tinham orado. Pelo menos não desta maneira. Mas o que eles viram, além de fazer com que eles se sentissem repreendidos, também lhes deu esperança. E à medida que eles olhavam para Jesus, o seu mestre, eles disseram, nós também podemos orar. Portanto, eles se aproximaram de Jesus ansiosamente e com expectativa, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus não apenas inspira fé por aquilo que Ele diz e por aquilo que Ele faz, Ele também inspira fé através da fé de outros. Há aqueles em cuja presença é fácil duvidar. Há pessoas com as quais você se reúne e você passa a duvidar. Mas também, por outro lado, há aqueles em cuja presença é fácil crer. É fácil acreditar no mais alto ideal e no melhor. Muitas vezes em minha própria vida, quando a minha fé parece tão pequena e em declínio, e começa a dar lugar à dúvida, eu tenho sido abençoado e encorajado a reacender a tocha da fé na tocha flamejante de outros crentes. Parece que Deus tem uma maneira especial de lidar comigo, que toda vez que eu me sinto fraco, Ele levanta alguém em cuja presença a minha fé se reacende. Deus constantemente faz isso. Assim que Simão começou a crer, ele estava pronto para a ação. A fé nos move à ação. Muitas pessoas dizem que creem em Deus. Se eu perguntar aqui neste auditório, certamente todos vão dizer que sim. Mas o que a fé destas pessoas está fazendo por elas? Esta fé está ajudando essas pessoas a vencerem a sua cobiça de poder? Essa fé está ajudando essas pessoas a vencer a sua cobiça de dinheiro, de sexo ilícito, daquilo que é impuro? O que nós realmente cremos molda o nosso caráter e a nossa conduta. É impossível levar muito a sério aquelas pessoas que professam fé, mas que agem como se a Bíblia fosse um mito e Deus fosse uma mentira. Quando Simão alcançou a convicção de que com a presença de Jesus, o impossível era possível, ele fez algo. Ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Como foi que o mestre lhe respondeu? Ele não o repreendeu. Pedro, tu estás louco. Em vez de dizer a Simão que ele era um tolo,
Ao invés de adverti-lo contra ser um fanático sonhador, ele, ao contrário, o convidou à aventura. Assim como Jesus inspira a fé, ele também a encoraja. Quando nós olhamos o Novo Testamento, descobrimos que nada impressionava mais a Jesus do que a fé. Há uma história de um pagão que literalmente impressionou Jesus pela plenitude da sua fé. Ele era um centurião romano. Quando um escravo deste oficial ficou doente, o oficial tomou a doença daquele escravo sobre si mesmo de tal maneira que ele pediu a certos amigos judeus para intercederem a Jesus por ele. Apesar do fato de que ele pertencia ao exército de ocupação, este oficial romano transpôs um abismo entre senhor e escravo, entre gentio e judeu, conquistador e conquistado. Ele ganhou a confiança e a amizade do povo que ele tinha sido enviado para governar. Portanto, quando esses judeus apelaram para Jesus, eles disseram que ele era digno, porque nas palavras deles, ele ama nossa nação. E em resposta aos seus pedidos, Jesus imediatamente se colocou a caminho para curar este escravo doente. Mas quando este oficial viu Jesus se aproximando, ele enviou uma mensagem, que dizia em outras palavras: não se preocupe em vir, não precisa vir, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Isso impressionou Jesus, ao ponto de Jesus dizer que nem mesmo em Israel ele havia visto tamanha fé. Bom, Jesus sempre apreciou e encorajou a fé. Portanto, quando Simão buscou fazer o impossível, Jesus encorajou. Ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus encorajou com uma palavra: venha. O que você teria feito? Quando Jesus disse a Simão: venha, ele imediatamente começou a sair do barco. Isso é fé. Se eu estivesse no lugar de Simão, vou ser sincero, uma palavra só não seria suficiente. Eu iria querer ter uma garantia da parte de Jesus de que ele iria me ajudar. Mas Simão sabia que os convites de Jesus são garantias de que poder será dado àqueles que são convidados a aceitar. Amém. Se este não fosse o caso, tais convites de Jesus não seriam, na realidade, convites, mas seriam mera zombaria. Aquele que convida é também o que nos dá poder. Portanto, crendo que ele pode fazer o que Jesus o convida a fazer, Simão ousadamente sai do barco. Parece tolice? De jeito nenhum, quando nós olhamos para os fatos. E que Simão estava confiando para a sua segurança enquanto ele estava no barco? Em algumas tábuas. O que é o barco no meio de uma tempestade no mar? Do que ele estava dependendo? De algumas tábuas. E quem estava a sua confiança? Quando ele saiu? A confiança dele estava nos braços eternos. Ele estava dependendo do poder daquele em cuja concha das mãos estão os mares furiosos e que rugem. Agora, confiando na palavra de Cristo, por algum tempo, pelo menos, ele triunfou. Nenhum fracasso posterior pode anular esse fato. Ele fez o impossível.
Nós tendemos a criticar Simão Pedro tantas vezes em nossos sermões, mas eu quero encontrar alguém que andou sobre as águas como ele. O fracasso posterior não anula o que ele fez o impossível. E como ele, incontáveis milhares de outras pessoas também têm feito. Há aqueles de nós que têm vencido situações, dificuldades que nós não poderíamos ter encarado na nossa própria força. Para aquele que crê, sempre o impossível se torna possível. Eu repito, para aquele que crê, sempre o impossível se torna possível. E quando Simão confiou, ele triunfou. E assim ele foi inspiração para os seus amigos. E uma alegria para o seu Senhor. Mas quando nós olhamos novamente, alguma coisa sai errada. Simão está afundando. Como se o seu Senhor estivesse totalmente fora do quadro. Qual é o problema? O problema não é que o braço do seu Senhor se tornou fraco. O problema não é que o braço do Senhor se tornou cansado. O problema também não é que a tempestade se tornou forte demais. A causa, na verdade, é esta. A fé de Simão começou a dar lugar ao medo. A fé de Simão deu lugar ao medo. Ele começou a duvidar. E a dúvida sempre é uma causa suprema de fracasso. Duvidar é sempre afundar. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós poderíamos deixar a última parte da sentença de fora, e ainda assim ela seria verdadeira. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível casar-se. Ô pastor, então estou precisando de mais fé. Amém. Agora descobri porque eu não casei ainda. Sem fé é impossível casar-se. Sem fé é impossível edificar um lar. Ou manter um. Sem fé é impossível administrar um negócio. Sem fé é impossível. A propósito, como colocou o irmão querido desta quarta-feira da nossa célula, você ser bem-sucedido neste país. Assim como nada é possível através da dúvida, tudo é possível através da fé. Por isso Jesus declarou uma linguagem que para nós parece extravagante, até inacreditável, quando ele disse que uma fé pequena, que seja genuína, ainda que ela seja menor que um grão de mostarda, é mais poderosa que uma bomba atômica. Ele disse que esta fé pode mover montanhas. Por exemplo, um dia um pai trouxe a Jesus seu filho, que estava afligido por demônios. Porém, Jesus não estava lá no momento. Por isso, os seus discípulos tentaram expulsar os demônios do rapaz. Tentaram curar o menino, mas fracassaram. Por causa do fracasso deles, a fé do pai começou a falhar. Quando Jesus chegou, o melhor que este pai conseguiu orar foi: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao ouvir isso, Jesus olhou para ele com uma mistura de surpresa e compaixão. Este homem estava colocando o si no lugar errado. Jesus volta para ele e fala: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E esse pai, então, clamou em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda
a minha incredulidade. A fé dele não era uma fé perfeita, mas ela fez o impossível tornar-se possível. Essa é uma história única, mas que se repete com frequência. Jesus está dizendo hoje, quando nós lhe damos a oportunidade, o que ele frequentemente dizia no passado: vá, a tua fé te salvou, ou vá, a tua fé te curou. Ou talvez um português melhor ainda: vá, a tua fé te fez íntegro. Mas sem fé, nós constantemente impedimos ou atrapalhamos o propósito dele para nós. Ele ainda não pôde fazer obras poderosas para aqueles que se recusam a crer. Aos vacilantes Simão, Jesus lhe fez esta pergunta: por que você duvidou? Por que será? Nem todos nós duvidamos pelas mesmas razões. A dúvida que é nascida dos pensamentos ilusórios. Nós que cremos, somos frequentemente acusados de ser vítimas de pensamentos ilusórios. Estava correspondendo tempos atrás com um amigo da Marta e do Ed, que para quem crer em Deus é uma ilusão. E eu quero dizer que às vezes pode ser verdade. Para algumas pessoas é verdade. Mas pensamento ilusório é uma via de duas mãos. Também tem aqueles que duvidam para poder fugir da responsabilidade moral. Este é o caso daquele tolo de quem o salmista escreveu, dizendo: disse o tolo no seu coração, não há Deus. Ele não negou Deus em sua cabeça, mas no seu coração. O fato de Deus o compelia a responsabilidades que ele não queria encarar. Portanto, ele desprezou Deus. Às vezes nós duvidamos porque nós queremos duvidar. Também tem aqueles que duvidam por causa da maneira estranha de Deus de ordenar as coisas. João Batista é um bom exemplo deste tipo de duvidador. João era um homem leal, uma grande alma. Ele tinha apostado tudo da sua fé em Jesus Cristo. Por causa da sua lealdade, ele está agora definhando numa prisão, em vez de realizar a obra no mundo lá fora. E rumores estão chegando a ele lá na cela sombria onde ele está, de como Jesus está operando maravilhas lá fora, de como Jesus está purificando os leprosos e abrindo os olhos aos cegos. Se ele pode fazer estas coisas impossíveis para os outros, por que ele não abre a cela da prisão de alguém que tem sido um amigo leal? Para esta pergunta, João não encontrou resposta satisfatória. Portanto, cheio de dúvida, ele apela a Jesus com esta pergunta: tu és aquele que havia de vir, nós devemos esperar outro? A dúvida dele nasceu da maneira estranha de Deus de lidar com ele. Talvez você tenha dúvida na sua vida porque você não entende o mover de Deus na sua vida. Porque você não entende como Deus está tratando com você. Também aqueles que duvidam porque, ou por causa da sua desobediência deliberada. Isso causa mais dúvida do que qualquer outra coisa. Por menor que seja a sua fé, por menos que você creia, se você viver este pouco que você crê, ele crescerá de mais a mais. Mas por mais forte que seja a sua fé, se você se tornar deliberadamente desleal, a sua fé, ela inevitavelmente morrerá.
Aqui aquela palavra de Jesus é supremamente verdadeira. A todo aquele que tem, e será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se você deliberadamente é desleal com a sua fé, ela morrerá. O caminho para a certeza espiritual é o caminho da obediência. Jesus disse: se alguém está disposto a fazer a vontade dele, saberá. E finalmente há aqueles que duvidam porque eles se tornam obcecados com suas dificuldades. Este foi o caso e a causa do fracasso de Simão. Ele estava indo muito bem. Até que ele viu o vento forte. Até que ele passou a reparar quão forte o vento era. Aí ele tirou os olhos do seu mestre e colocou os olhos do mar furioso. E olhando para a tempestade, ele começou a acreditar mais na força da tempestade que na força do seu mestre, do seu Senhor. Ele viu Jesus através das suas dificuldades, ao invés de ver as suas dificuldades à luz do seu Senhor. Assim, os problemas dele pareciam grandes demais. Tão grandes que o cegaram completamente para a presença de Cristo. Cristo estava ali e ele ficou cego à presença de Cristo. Este é um perigo sempre presente. Ele nos ameaça especialmente hoje, quando nós enfrentamos tantos problemas. Muitos estão obcecados com seus problemas. Eles estão tão obcecados que eles estão cegos para as suas possibilidades. Eles não conseguem enxergar nada, só os seus problemas. Eles são como aqueles 10 espias que foram enviados para espiar a terra prometida. Eles ficaram tão agudamente conscientes dos gigantes, que eles se esqueceram completamente da liderança e do poder do seu Senhor vitorioso. Isso é verdade também em relação a muitos de nós. Aqueles que estão tão obcecados pelas suas dificuldades pessoais, que não conseguem ver nada mais. Mesmo quando eles vão orar, eles frequentemente falham em olhar para aquele que tem o poder de fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Ao invés de olhar para Deus, eles olham para suas próprias fraquezas e para suas necessidades prementes. E assim suas orações frequentemente se tornam uma fonte de fraqueza, ao invés de força. A nossa única esperança é olhar para Deus. Esta é a palavra dele. Orem para mim, todos os confins da terra, e vocês serão salvos. Mesmo da sua derrota, Simão tem uma mensagem que serve para nós. Embora ele cometeu um fracasso, ele não permitiu que seu fracasso o desanimasse. Ele recuperou a sua fé e terminou em triunfo, que nos impressiona até o dia de hoje. Como foi que ele fez isso? Primeiramente, ele encarou os fatos a respeito de si mesmo. Quando ele viu que ele estava afundando, ele não fechou os olhos para esse fato deprimente. Ele não ignorou os fatos. A gente que faz assim, na hora do... faz que nem aquele bacaquinha, né? Não vi, não senti, não sei de nada. Ele não fechou os olhos para o que estava acontecendo. Ele também não tentou blefar. Ele também não disse a si mesmo que, embora ele estivesse cometendo, porque ele estava cometendo um fracasso, tal fracasso era tudo que ele tinha direito de esperar. Como muitos fazem. Porque eu fracassei, eu tenho que fracassar o tempo todo. Não.
ele encarou o fato de que, embora Jesus o tivesse convidado, ele estava afundando bem na presença de Jesus. Ele encarou a realidade. Ele não fechou os olhos para a realidade. Depois ele também encarou o fato de que ele não conseguiria resolver a situação sozinho. Por melhor pescador que ele fosse, por melhor nadador que ele fosse, ele não conseguiria resolver a situação sozinho. Simão encarou esses dois fatos. Eu estou afundando. Eu não posso salvar a mim mesmo. E tendo encarado os fatos, Simão olhou para aquele que é capaz de ajudar. Simão tirou os olhos da tempestade e os fixou de novo em Jesus. Aí ele orou. Eu gosto dessa oração. Sabia que esta é a oração mais curta da Bíblia? Eu gosto dessa oração, da intensidade dela, da brevidade dela. Quando nós não temos nenhum fardo, a gente pode orar orações verbosas. Grande, eterno, poderoso, santo, distante, esquecido Deus. Porém, gente, quando nós encaramos o problema, que é uma questão de vida ou morte, aí nós vamos direto ao ponto. Foi o que ele fez. Simão simplesmente gritou: Senhor, salva-me! E o que aconteceu? Jesus o salvou. Aquela mão poderosa, que está sempre procurando a nossa mão, a sua e a minha. Tanto na calmaria, como na tempestade. À luz do dia e também nas trevas. Agarrou, segurou a mão estendida de Simão. E o ergueu da derrota para a vitória. Assim também pode acontecer conosco. Vamos estender nossas mãos a Ele em fé. Vamos estender a Ele nossas mãos na fé de que sua mão está estendida para nós. Incline sua cabeça. Nós cantamos nesta noite que muitas vezes nós passamos situações como esta de Simão. Que estamos diante do mar revolto da vida. O vento está forte à nossa volta. E muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos no vento, na tempestade, e começamos a afundar. Esta foi a história de Simão. Mas quando ele pôs de novo seus olhos no Senhor, e clamou por socorro, clamou por salvação, o Senhor o atendeu. Quem sabe você está aqui nesta noite numa situação assim, que você sente que está afundando. Você sente que a tempestade está tão forte que você não sabe como lidar. E você se vê indo cada vez mais para o fundo. A sua fé está vacilante. Dúvidas têm entrado no seu coração. Esta noite eu quero incentivar você, animar você a colocar de novo sua fé no Senhor. A olhar para Jesus. Aquele que detém na concha das suas mãos os mares furiosos desta vida. Os ventos impetuosos deste mundo. Aquele que já está com a mão estendida para você nesta noite, estenda a sua mão para Ele e diga: Jesus, salva-me, salva-me. Se você deseja oração nesta noite, que a igreja ore com você e por você, quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Não pense que há algum super-homem, um super-crente aqui. Não, aqui todos somos iguais. Como eu disse, muitas vezes a minha fé também se mostra fraca. Mas Deus usa pessoas para fortalecer a minha fé. Deus usa pessoas que nem sabem, muitas vezes estão sendo usadas por Deus, para que a minha fé se reacenda. Para que eu possa pegar a minha tocha que está quase apagando e reacender a tocha dessas pessoas. Tenha coragem, saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos.
Vem orar. Vamos colocar as nossas situações nas mãos dele. Estenda a sua mão em fé. Na fé de que ele já está com a mão estendida para você. Vamos todos colocar em pé. Quero pedir a Elias e Cristina que venham à frente.